veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Após briga judicial, continuam os trabalhos da CPI dos ônibus. Enquanto o Brasil avança, Rio perde posição no IDH. Bienal do Livro está cheia de novidades. Voltamos em instantes. Olá. Olá. Presidente da Rio Ônibus e procurador do município são ouvidos na CPI. Apesar da presença de manifestantes nas galerias, a audiência foi realizada sem tumulto. A sessão foi realizada com o novo membro da CPI, o vereador Marcelo Queiroz, do Partido Progressista. Ele ocupa a vaga do vereador Eliomar Coelho, que deixou a comissão. O principal objetivo dessa CPI é melhorar para o futuro. Não adianta a gente ficar aqui se remoendo e não trazer melhor. E essa eu acho que é uma das coisas que eu vou propor. As outras acho que vêm das perguntas que eu vou fazer. A CPI ouviu o presidente da Rio Ônibus, Leles Marcos. Em resposta aos questionamentos do relator da CPI, professor Washington, ele negou que o sistema de ônibus do Rio seja controlado por um só grupo. Fala-se, a boca é pequena, que somente o Jacó Barata tem participação em 9 empresas na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, é conhecido como Rei dos Ônibus. É verdade que o senhor Jacó Barata controla o sistema de ônibus no Rio de Janeiro? Comprovo nesses documentos que o senhor Jacó Barata tem apenas 4,6% de participação no segmento setor nessa cidade. Leles também garantiu não haver formação de cartel e disse que a CPI vai dar transparência ao sistema de transporte urbano da cidade. Toda a discussão que se leva sobre a mobilidade e o transporte da cidade do Rio vai contribuir, sim, para que a população conheça como foi feita a licitação, as obras e o que nós temos de futuro, o que temos de melhorias no sistema de transporte. O procurador-geral do município, Fernando Dionísio, também negou a existência de cartel no sistema de ônibus do Rio. Existe um órgão federal do Ministério da Justiça, que é o CAD, que é o Conselho de Direito Econômico, que desde 1996 vem analisando o sistema de transporte de ônibus nessa cidade, né? Essa própria licitação que nós estamos discutindo aqui foi informada e comunicado ao CAD da forma que estava sendo feita. Em 9 de maio de 2012, então, portanto, 2 anos depois da licitação ter sido realizada, o CAD deu um parecer entendendo que, em primeiro lugar, não havia cartel no sistema de ônibus da cidade do Rio de Janeiro. Este grupo, contrário à composição da CPI, interrompeu a sessão com gritos e vaias. A segurança foi acionada e a maioria dos manifestantes deixou a galeria. O advogado do consórcio Santa Cruz, Maximino Gonçalves Fontes Neto, também foi ouvido pela CPI. Ele foi questionado sobre o número de passageiros pagantes e a arrecadação da empresa com publicidade nos ônibus. A publicidade é uma fonte alternativa. Entendeu? A Lei 8987 prevê que a publicidade pode ser utilizada como forma de amenizar o valor da tarifa. A comissão não vai tomar qualquer medida enquanto não analisar a documentação, para que a gente possa ter um conhecimento profundo da matéria e aí sim formarmos juízo de valores e identificarmos se há excesso, se há desvio, se há irregularidades, se as pessoas se manifestaram ali muitas das vezes de uma forma equivocada. A documentação é que vai falar o que está escrito. O que está escrito é que vai falar a verdade. Na próxima quinta-feira, 12 de setembro, a CPI dos ônibus vai ouvir o atual secretário municipal de transportes, Carlos Roberto Osório, o ex-secretário da pasta, Alexandre Sansão, e um representante da Fundação Getúlio Vargas para falar sobre as tarifas de ônibus na cidade. O Rio não acompanhou a melhora da qualidade de vida na maior parte do país, de acordo com o Atlas do Desenvolvimento do Programa das Nações Unidas. A capital fluminense, que já teve o 9º melhor IDHM do país, caiu para a 45ª posição em 20 anos. Em 2013, o Brasil foi considerado um país de alto desempenho pelo Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas. As pesquisas apontam que nas últimas 2 décadas, a política pública teve como foco as pessoas. O Atlas do Desenvolvimento Humano foi produzido pelo Programa das Nações Unidas em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA.
O Atlas utiliza dados dos censos do IBGE de 1991, 2000 e 2010. Em termos nacionais, eu diria que o Brasil evoluiu muito nos últimos 20 anos, né? Os dados mostram claramente uma evolução nítida de 91 para 2000 e uma um pouquinho maior ainda entre 2000 e 2010. O objetivo da pesquisa foi analisar os dados vindos do censo do IBGE, que foram 1991, 2000 e 2010. A cidade do Rio de Janeiro, que tem a segunda maior economia do país e tem recebido grandes investimentos nos últimos anos, caiu no ranking do desenvolvimento humano. Segundo a pesquisa, a cidade, que era uma das 10 melhores do país em 91, agora está em 45º lugar. No plenário da Câmara, o vereador Leonel Brizola Neto falou sobre a posição do Rio na pesquisa. Índice de desenvolvimento humano. Ora, no mínimo, fica um pouco esquisito. O Estado e o município do Rio de Janeiro é o ente na federação o que mais consegue captar recurso e o carioca tem as piores condições de vida do Brasil. O IDH mede a qualidade de vida da população a partir dos critérios de renda, saúde e educação. Apesar de ter crescido, o índice da educação ainda é um dos maiores problemas do país e o mais baixo da pesquisa. Na verdade, a gente também entende que é um grande problema. Pensar que 90% das crianças estão na escola, na idade adequada, parece um bom resultado, mas ainda é temerário, né? O certo seria que todas as crianças estivessem na escola. No próximo bloco, reciclagem do lixo no Rio é tema de audiência na Câmara. Voltamos já já. Estamos de volta com o Acontece no Rio. A audiência pública discute reciclagem do lixo na cidade. Hoje, apenas 2% do resíduo sólido do município são tratados. A iniciativa foi da Comissão de Meio Ambiente. A coordenadora de resíduos sólidos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente apresentou metas. Nosso desafio aqui para frente, já traçado no Plano Municipal de Gestão de Resíduos, é alcançar a sustentabilidade da gestão de resíduos. Tem muito a ser feito e estamos aguardando a publicação do plano para futuro próximo. Hoje, apenas 2% do lixo da cidade do Rio de Janeiro é reciclado, mas a Conlurb garante que até 2016 será superior a 20%. O Rio de Janeiro, como vanguarda da reciclagem, porque, na verdade, um dos primeiros municípios a se instalar a coleta seletiva foi o Rio de Janeiro. Obviamente que, por conta de uma política nacional de resíduos, essa coisa não teve a força para poder crescer, os seus percentuais. A expectativa é que a gente atinja 5% até o final do ano, e 25% até 2016. Para o assessor de meio ambiente do CREA, são necessários investimentos em políticas ambientais e educacionais para melhorar a reciclagem da cidade. Nós temos que cobrar da prefeitura investimentos na área de educação ambiental para melhorar a consciência da população, porque não adianta você fazer coleta seletiva se a população não separa. Então nós temos que dar consciência à população. Hoje o Rio de Janeiro coleta menos de 3%, menos de 4% de todos os resíduos sólidos da cidade. A gente tem que avançar e muito, são metas muito audaciosas. E na nossa entrevista especial de hoje, o presidente da Conlurb fala sobre o problema do lixo no Rio e as ações da prefeitura. A cidade do Rio de Janeiro é considerada uma das cidades mais sujas entre as 40 cidades turísticas do mundo. Recentemente, o programa Lixo Zero começou a ser implantado e o programa prevê multas de até R$3 mil para quem jogar lixo nas ruas. Aqui do meu lado, para falar hoje, está Vinícius Roriz, presidente da Conlurb. Vinícius, seja bem-vindo. A aplicação da multa resolve o problema? Acho que a aplicação da multa é parte da solução. A solução ela vem com várias medidas operacionais da Conlurb para ser mais eficiente, melhorar a limpeza da cidade, medidas educativas e campanhas de conscientização que a gente está fazendo em paralelo à questão da fiscalização. E a fiscalização, efetivamente, ela ajuda bastante e eu acho que tem sido um ponto importante nessa mudança de comportamento. Qual o balanço que você faz desses dias que já foi implantado? Bom, o efeito que nos trouxe foi um efeito de redução do lixo desordenado, do lixo fora do lugar. A gente já pode observar muito claramente nas ruas que o lixo está ficando na papeleira, nas lixeiras, no lugar correto e esperado. Isso tem mudado, inclusive, a rotina de trabalho do gari. O gari, que antigamente passava muito mais tempo varrendo, ele agora tem que ficar mais atento ao esvaziamento das lixeiras, para que isso tenha uma velocidade que possa atender a população, a necessidade da população de descartar seu resíduo.
E como a Columbi pretende resolver problemas como, por exemplo, o coco não cabe nas papeleiras, né? E também em várias ruas faltam papeleiras, são 30 mil só na cidade. Como a Columbi pretende resolver isso? Primeiro, me permita discordar. 30 mil papeleiras não são poucas papeleiras. Nós temos, por exemplo, um exemplo bem próximo da gente, que é a cidade de Curitiba, que ela tem 400 habitantes por papeleira. Aqui no Rio de Janeiro nós temos 200 habitantes por papeleira. E Curitiba é reconhecidamente uma cidade mais limpa do que o Rio de Janeiro. Então não há falta de papeleiras, o que há é realmente uma necessidade de mudança de comportamento. Quanto ao tamanho do lixo, que é, a papeleira ela se serve a um propósito, ela se serve ao pequeno resíduo, a ponta do cigarro, a embalagem de algum biscoito, um guardanapo, são para os pequenos volumes. Os grandes volumes devem ter uma destinação mais adequada. Então, por exemplo, aquele que vende o coco, ele deve dispor de um container adequado para receber o coco depois de consumido. Afinal de contas, ele está no espaço público, ganhando dinheiro com a sua atividade, então é importante que ele provenha também a forma do resíduo ser corretamente descartável. Então a gente entende que a gente tem que mudar essa questão da consciência do cidadão. Outro problema também recorrente é a coleta seletiva nos condomínios, pois muitos moradores, às vezes, separam o lixo e na hora de jogar o lixo fora, o lixo todo é colocado ao mesmo tempo no caminhão. Como a Columbi pretende resolver isso? Pois o lixo é separado, depois junto, depois separado novamente? Em junho, nós lançamos uma ampliação no nosso projeto de coleta seletiva. Nós conseguimos atingir por menos de 2.000 ruas, a partir de agora atingimos mais de 9.500 ruas em 44 bairros do Rio de Janeiro. Esse trabalho ele foi feito até para poder tornar um pouco mais clara a questão da coleta seletiva. Hoje, o caminhão da coleta seletiva ele tem uma paginação visual diferente e o gari que trabalha na coleta seletiva ele tem um uniforme diferente, ele usa uma camisa verde. Então, isso é para até mudar esse engano que a população tinha de que o lixo ia para o mesmo lugar. Antes, o caminhão era da mesma cor que os outros e o gari da coleta seletiva usava o mesmo uniforme. Então, as pessoas ficavam com a impressão de que aquilo estava sendo totalmente misturado. E a coleta seletiva, o importante ressaltar, é que a gente trabalha com a coleta entre o lixo orgânico, aquele molhado, que vai na coleta normal, e a coleta seletiva, que é o lixo seco. Depois, isso vai para uma central de triagem, onde a gente faz a separação do lixo seco. E o percentual de reciclagem ainda é muito baixo, né? E o Rio de Janeiro, no Brasil, na verdade, tem uma meta a ser atingida. Como que está sendo o trabalho para chegar a essa meta? Então, nós estamos estudando vários modelos. Um dos modelos é a coleta seletiva, você fazer a separação e a partir dali você reciclar mais. E essa ampliação ela já veio ocorrendo, como eu falei, em junho ampliamos nossa frota, ampliamos as ruas atendidas, isso já está sendo feito, estamos inaugurando em breve algumas centrais de triagem com trabalho, mão de obra dos catadores também, que faz uma parte de inclusão social importante, mas também outras formas de aproveitar o lixo estão sendo desenvolvidas, como compostagem, como a possibilidade até de fazer a separação do lixo que vem misturado sem a prévia separação. Então, tem uma série de tecnologias que a gente está estudando, está montando pilotos para ver a aplicação devida e poder expandir esse trabalho da reciclagem. E a Política Nacional dos Resíduos Sólidos também, de 2010, prevê extinção dos lixões até 2014. Você acha que isso é possível? Para o caso do Rio de Janeiro, é absolutamente possível, porque nós já trabalhamos com um centro de tratamento de resíduos em Seropédica, que ele é totalmente adaptado e adequado ao que a lei exige. Então, a gente já está trabalhando nessa situação. Hoje, 95% do lixo do Rio de Janeiro vai para esse aterro, que é um centro de tratamento de resíduos controlado, com toda uma tecnologia para fazer o tratamento do chorume e o tratamento devido dos resíduos. E o que ainda tem fora dessa regra, nos primeiros meses de 2014, já entram na regra e a gente já vai estar 100% adequado. Bom, Vinícius, muito obrigada pela sua entrevista e esclarecimentos. E é com vocês, Ingrid e Francis. A Bienal Internacional do Livro atrai estudantes e combina novidades com espaços consagrados. Na 16ª edição da Bienal do Livro, a pluralidade é o carro-chefe. Mas aqui, tamanho não é documento e clássicos da literatura e outros temas podem ser encontrados em livros de diversos tamanhos. Alguns cabem na palma da mão. Este ano, o evento homenageia a Alemanha e promove um intercâmbio do Brasil com autores e a cultura alemã. Em um estande de 400 metros quadrados, estão expostos livros de 30 editoras e a exposição multimídia Alemanha de A a Z, que oferece ao visitante uma perspectiva bem-humorada do país,
além da possibilidade do público de qualquer idade conhecer a literatura alemã. Os espaços que fizeram sucesso nas edições anteriores foram mantidos, como o Café Literário, que trouxe para a Bienal a oportunidade de discutir literatura. Essa discussão vem se espalhando para outros espaços da feira, como o novíssimo Acampamento na Bienal, área exclusiva para o público jovem, que recebeu o músico e escritor Tony Bellotto para um bate-papo. Qual a importância de um evento como a Bienal, além de expor os livros, também discutir literatura? Eu acho que é criar essa festa, assim, essa ideia de que a literatura não é uma coisa solitária só, que ela pode ser essa coisa que agrega as pessoas, né? Transformar um ato tão solitário como de escrever e de ler numa festa coletiva já é um grande feito. As crianças também têm espaço no evento. Se as letras ainda não despertam tanto interesse, que tal uma mágica para aguçar a vontade de ler? Essa aqui, ó, segura. Não vai pegar. Pega a bolinha. São tantos jovens e estudantes que fica até difícil andar pelos corredores. A Avenida Machado de Assis da Bienal em nada lembra as avenidas calmas e desertas retratadas pelo autor nos seus livros. E para incentivar desde cedo o hábito da leitura, os estudantes recebem, ao entrar no evento, a nota bienal, que no valor de R$ 5,50 pode ser trocada por um livro do mesmo valor. Você recebeu a nota bienal e por que você trocou? Porque esse livro da Turma da Mônica Jovem, 50 anos dele, está entrando para a história do Brasil. Pelos corredores, vemos o sinal de um universo em transformação. 3 décadas depois, o evento tem pela primeira vez um estande só de livros, revistas e jornais digitais. Você pega essa geração que está aqui, essa geração é digital. Para eles, o digital é simples. Então, daqui a uns 20 anos, eu acho que a Bienal vai estar metade digital e metade impressa. O amor pelo futebol está presente na literatura de Nelson Rodrigues, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, entre outros escritores. E como a cidade do Rio de Janeiro está próxima de receber grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, a Bienal do Livro resolveu criar esse estande, o Placar Literário, para discutir a relação do futebol com a literatura. E que tal assistirmos o texto dos jovens novos autores, Guilherme e Pedro Henrique, virar uma entrevista de rádio? Oi, Carolina Moran, estamos aqui na Bienal do Livro com o estudante Pedro, que está aqui reclamando de várias coisas que estão acontecendo. A Bienal do Livro fica até domingo, dia 8 de setembro, no Rio Centro. E o Acontece no Rio fica por aqui. Se você quiser ver de novo este programa, é só acessar câmara.rj.gov.br. Até a próxima!